Não tem problema nenhum da pessoa que mora com você chegar na sua casa e te pegar não fazendo nada. Não é normal você ter medo de ser pega não fazendo nada dentro da sua casa quando essa outra pessoa chegar. Eu sei que às vezes na sua infância você era uma criança com uma lista de tarefas e demandas e que se você não as fizesse ou não realizasse como a pessoa queria que você fizesse, era pau, era castigo, era tudo de ruim. E por isso hoje você carrega esse medo de ser pega não fazendo nada, de ser pega com a bunda pra cima. Não é normal. É o tipo de coisa que a gente leva na terapia para tratar. São medos e traumas que a gente vem carregando e não sabe nem da onde é que ele vem. Talvez uma das piores coisas é quando o trabalho se transforma em valor. Em valor moral, né? Eu tô falando aqui. Oi, tudo bom? Sou Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Michel Foucault, em Vigiar e Punir, vai falar sobre como, no nascimento das prisões, elas eram idealizadas para reformar um indivíduo que estava ali ou na vagabundagem, que estava ali cometendo crimes, que não estava atendendo uma certa expectativa de um convívio social. E que essa reforma ela acontecia principalmente através do trabalho. O trabalho era, acima de tudo, o elemento que demonstrava que um sujeito estava fora da adequação e que fazia com que ele entrasse na adequação social. É daí que vem, por exemplo, as cargas de trabalho para prisioneiros, né? Usar prisioneiro como trabalhador mal pago. Esse uso, se ele trazia, por um lado, uma reforma moral do indivíduo que adentrava, por sua vez, na esfera do trabalho, por outro lado, ele também ajudava muito empresários que precisavam de um trabalho com custo muito baixo. Esse valor moral do trabalho não é preso somente às prisões, ele não fica fixado somente no cárcere, mas ele também acontece na vida como um todo. É aquela ideia de que quem não trabalha não come. Porque se por um lado o trabalho faz parte do nosso cotidiano, a gente tem que trabalhar, seja de uma maneira remunerada ou não, né? O trabalho é parte da vida, viver é trabalhar. Se por um lado tem isso, por outro lado, quando ele assume essa forma moral, ele permite que a gente entre, por sua vez, né, dentro de uma esfera do trabalho em que talvez a gente não gostaria de estar. E faz com que a gente assuma certas responsabilidades com o trabalho que não necessariamente a gente assumiria em outras situações. Mas principalmente faz com que nós, enquanto sujeitos, estejamos submetidos a uma série de tarefas que vão provar a nossa dignidade. Porque, acima de tudo, o sujeito digno é aquele que trabalha. E perceba, não é assim que contribui economicamente, não é sobre isso. Não é sobre a contribuição econômica, é sobre trabalho, meramente trabalho. É sobre servir para algo e servir para alguém. Vale dizer também que essa moralização do trabalho que torna o sujeito que trabalha em um sujeito digno foi um dos elementos que separou um pedaço da classe trabalhadora nos séculos passados de um outro pedaço. Quais pedaços? O pedaço que trabalha formalmente, tem ali o emprego, classe trabalhadora operária, versus os mascates, versus aqueles que têm pequenos bicos, versus aqueles que têm trabalhos informais, intermitentes. A partir dessa separação que é causada pela moralização do trabalho, de repente, o operário passa a olhar com desconfiança para o sujeito que tem esses pequenos bicos. Passa a olhar para ele como, de repente, um pilantra, de repente um malandro, de repente alguém que não dá para confiar, alguém que não é digno do convívio. E até mesmo alguém que, no máximo, serve para ser massa de manobra de uma classe dominante. Daí vem o ódio ao lumpenproletariado. Isso se expressa na realidade cotidiana como a formação de uma identidade trabalhadora. Identidade essa que é merecedora por ser trabalhadora, que é digna por ser trabalhadora. E que, por sua vez, teria um protagonismo social por ser trabalhadora. Isso está para além de qualquer entendimento econômico ou histórico. Isso reside principalmente no entendimento da dignidade, do sujeito digno, daquele que é um sujeito ativo e pode transformar a realidade. Ou então que merece direitos, enfim, a depender do tipo de visão que se for ter, né? Mas envolve, acima de tudo, o entendimento de que o sujeito trabalhador, ele é o principal. E que nem todos são trabalhadores. E que alguns são, por exemplo, vagabundos. E que os vagabundos, por sua vez, são menos dignos de uma participação social. E a prisão tá aí, né? Para recolher os vagabundos,
os obrigar a entrar no círculo do trabalho e os obrigar a entrar na moral do trabalho. Até hoje, o papo de trabalho forçado para quem é prisioneiro é um papo do dia, é ordem do dia. Até hoje isso é discutido. Em alguns países é regularizado, em outros não, mas até hoje é uma coisa discutida. Tudo bem? Michel Foucault é um dos autores mais importantes da contemporaneidade. E se você quiser entender a análise do discurso para Michel Foucault, eu ofereço um curso aqui pelo Colunas Tortas com acesso vitalício, certificado e acesso também total a mim, caso sobre alguma dúvida, caso reste alguma dúvida. Clique no link do comentário fixado ou da descrição desse vídeo e tenha acesso ao curso do Colunas Tortas. Se inscreva!